quase todo mundo aí. Então, vamos começar. Bem, vocês estão enxergando a tela? Estão me ouvindo? Sim, professor. Legal. Então, esse sistema, tá? Eles são os mesmos índices de rentabilidade, só que a gente desdobra a fórmula em 2 ou 3 outras fórmulas. E a vantagem não é para simplificar, tá, pessoal? Tem gente que vê e fala, corta aqui, corta aqui. Não, não quero que corta, não corta. Tá? Deixa ela desmembrada. Por quê? Porque você vai ter mais informações. Tá? Em vez de ter uma, você vai ter 3. Então, a ideia é sobre ter mais informações com o mesmo indicador. Geralmente, a informação que se obtém é quem influenciou o aumento ou diminuição dos índices. Então, é interessante a gente ver, porque geralmente eu vou estar compondo um índice financeiro com um operacional. E a gente vê, não, foi o resultado operacional que fez aumentar essa forma, ou foi o resultado financeiro que fez aumentar. Então, você começa a pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, não devemos tentar simplificar as fórmulas, tá? A ideia não é simplificar. Vou ser bem sincero, quando eu comecei a trabalhar com um pouquinho disso, no começo da minha carreira, não me toquei disso daí, de colocar esse ovo em pé, e eu via, eu cortava, corta, pum. Aí o pessoal falou, para cortar, você não precisa entrar no Dupont, não precisa fazer o Dupont, faz aqueles índices de rentabilidade que você já tem ele, né? O Dupont é justamente você não cortar a fórmula para ter mais informações. Então, vamos lá, tá? O que vai acontecer é que nós vamos ter aquele ROI, ROA, que é essa taxa, que vamos chamar uma taxa de retorno, multiplicando uma fórmula de giro por uma fórmula de margem. Então, nós vamos multiplicar 2 fórmulas, na realidade, que vai dar exatamente aquela fórmula. E eu tenho essa informação da taxa de retorno, a informação do giro e a informação da margem. Acabo tendo essas 3 informações. Tá? Então, essa que é a grande vantagem do Dupont. Vamos lá. Vamos ao ROA. ROA é o retorno sobre o ativo. A gente viu, alguns slides atrás, que ele é o lucro líquido dividido pelo ativo total médio. Tá, legal. Ora, pessoal, vamos separar o lucro líquido para um lado e o ativo total médio para o outro e multiplicar em cima e embaixo pela receita líquida. Multiplico aqui em cima pela receita líquida, multiplico aqui embaixo pela receita líquida. Tá, então, o que era uma fórmula só com 2 elementos passou a ter 4 elementos. Legal. Então, vejam só, pessoal. Lucro líquido sobre receita de vendas líquida, o que é isso? É a margem de lucro líquida, que a gente viu um pouquinho mais para trás, tá? Aqui, margem de lucro líquida. É isso. E as receitas de vendas líquida, dividido pelo ativo total médio, é um indicador de giro, que a gente viu ontem, tá, pessoal? Receita sobre ativo total médio, é isso aí. O que acontece? Eu tenho aqui um indicador de rentabilidade e um indicador operacional. O ROA, ele na realidade pode ser visto formado com a parte financeira e a parte operacional. É o mesma fórmula que estava antes, só que eu desmembrei. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a informação do ROA, vou ter a informação da rentabilidade, tá? O lucro líquido sobre a receita de vendas, e vou ter esse indicador operacional. Olha só. Então, ROA, 16 sobre 283, que é o lucro líquido sobre esse,
multiplicado por 283 pelo ativo total médio. Quando a gente faz isso, pessoal, deixa separado esse resultado desse resultado. Não dá só o resultado, não é só 1,7. Você vai colocar 1,7, que é igual a 0,06 vezes 0,3040. Então, esse resultado, que é o ROA, ele é igual a esse resultado aqui de rentabilidade e esse resultado aqui de giro. E do ano anterior, mesma coisa. ROA, que é a multiplicação desse por esse, é igual a... Não é esse daqui, né? Porque esse aqui nós estamos fazendo de x2. Mas teria que pegar o de x1. Eu vou pegar o lucro líquido pela receita de vendas, da 0,04. Depois eu vou pegar a receita de venda líquida sobre o ativo total médio. Professor, como que eu vou calcular o ativo total médio? Ativo total médio desse cara. De x2, é x2 menos x1 dividido por 2. E de x1, como que eu vou calcular? Se eu não tenho x0. Então, se você não tem, usa só o x1. Não precisa fazer a média. Não vai fazer a média com o número da frente, que veio depois. A média seria com o número que veio antes. Mas se não tem o número que veio antes, faz só com ele. Então, do ano x2, que a gente fez o cálculo, o ativo total médio, eu vou pegar aqui de x2 mais x1 dividido por 2. E o de x1? Eu vou pegar só o x1, não precisa dividir por nada, que é só ele, né? Então, legal. E que mais informação que a gente tem? Nós vamos ter do tipo de informação. Olha, do ano X1 para o ano X2, se vocês repararem bem, o ROA aumentou 60%. Teve um aumento de 60% nesse ROA. Quem foi o responsável por esse aumento de 60%? Se você for ver aqui, ó, o aumento na rentabilidade foi responsável por 50% de aumento. E o outro foi responsável por um aumento um pouco menor, aqui uns 20% de aumento. O maior responsável por esse 60% de aumento foi o aumento aqui na rentabilidade. Não foi o operacional, foi a rentabilidade, me deu lucro maior. Então, a gente já tem uma informação mais interessante, né? Se vocês vissem só esse aqui, 1,1, 1,7, você fala, oh, legal, o retorno sobre o ativo aumentou 60%. Ó, legal. Por quê? Não sei. Aumentou. Tá aí o número, aumentou. Por aqui eu já começo a ver. Não, ele aumentou principalmente porque aumentou a rentabilidade da empresa. A rentabilidade da empresa aumentou. Aumentou também aqui o operacional, o giro operacional também aumentou. Mas o grande responsável por esse aumento foi aqui, foi a rentabilidade. Então, vocês perceberam aí o uso do sistema do POM? É o mesmo indicador que estava lá anteriormente, só que eu tenho mais informações. Esse daqui, o ROI, o retorno sobre investimento, que é lucro sobre ativo operacional médio, tá? Eu posso quebrar ele em lucro antes do resultado financeiro sobre a receita de vendas. Isso daqui é a margem de lucro operacional, que a gente viu rapidinho, e a receita de vendas líquida sobre ativo operacional médio, tá? Então, tenho um de rentabilidade e um outro de giro. E ele me dá esse daqui, esse retorno sobre o investimento. Se eu for fazer a conta, tá, pessoal? Mesmo esquema do anterior. Eu quero saber os três componentes. Eu não quero só saber o resultado. Só o resultado, eu tenho pouca informação. Preciso saber os três componentes, tá? Então, tem os três componentes. Dá para perceber aqui que aqui o resultado, aqui, a rentabilidade aqui, no caso, aumentou mais ou menos uns 20%. E aqui, 3, 6, 9, aumentou 30%. Então, nesse caso, para o ROI, a parte operacional aumentou mais do que a parte financeira, a rentabilidade, né? Desculpa, a rentabilidade. O ROE, tá? A gente viu que era o lucro líquido, patrimônio líquido médio,
lucro líquido sobre receita. Ó, eu vou multiplicar receita para cima, receita para baixo. Então, ele é a margem de lucro líquida. Isso aqui é a margem de lucro líquida. E aqui eu tenho a receita sobre o patrimônio. Então, fazendo todas essas continhas, né? De novo, eu tenho isso daí. Essa brincadeira aqui, pessoal, ela é tão legal que tem gente que até hoje está inventando indicadores para chegar aqui. O cara não desdobra em 2, desdobra em 3, 4, 5, 6 fórmulas, né? Então, eu não tenho aqui o exemplo. Ou tenho? Não, não tenho. Tem cara que vai pensando aqui, como que eu posso desdobrar isso aí em outras fórmulas? E ele fica bolando outras fórmulas para desdobrar, e desdobra em várias fórmulas, tá? Não só em 2, mas você consegue fazer, às vezes, em mais fórmulas, tá? Para ter mais informações. E aí você começa a comparar o seguinte: se aumentou aqui, quem que é o maior responsável? Se não, se caiu aqui, quem que é o maior responsável? Você começa a ter esse tipo de informação. Tá? Bem, o EBITDA, tá? Ele significa o lucro antes das taxas, do imposto, depreciação e amortização. Tá? Então, ele chama aqui no Brasil de LAGIDA, tá? Que é mais ou menos isso, lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, e EBITDA, que é essa sigla em inglês exatamente disso. Ok? Então, o que ele é, pessoal? Ele é um cálculo em que eu pego o lucro antes do imposto de renda e se eu tive despesa financeira, a despesa financeira é negativa, não é? No balanço, eu ponho aquela despesa financeira de volta. Se eu tive receita financeira, a receita é positiva no demonstrativo de resultado, né, pessoal? Então, como ela aumentou, eu tiro. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tirei o resultado financeiro. A grande pergunta que às vezes você pode fazer é o seguinte: tá, professor, então você pegou aqui o lucro antes do imposto de renda e aqui você teve uma despesa, você vai somar a despesa, vai subtrair essa receita. Por que você não pegou direto aqui o lucro antes do resultado financeiro, tá? Porque pode ser que tenha alguma outra coisa aqui que não saia. Tá? Não é só esse resultado financeiro, tá? Então, geralmente eles se faz dessa maneira mesmo. Pega o lucro nesse imposto de renda, que a gente não sabe se vai ter muito mais coisa, não tem só isso, receitas e despesas financeiras, tem mais coisas aqui. Ele vai pegar, ele vai subtrair as receitas, somar as despesas, tá? No nosso caso aqui, ele chegaria realmente ao lucro antes do resultado financeiro. Só isso? Não. Eu vou tirar depreciações, tá? Então, tudo que for depreciação, a depreciação ela saiu do meu lucro, seja uma depreciação que estava no meu custo, né? Você lembra que a gente falou aqui, ó, depreciação, joga a depreciação aqui. Se for da fábrica, tira do estoque produto acabado. Se for do escritório, tira aqui como despesa administrativa. Só que a depreciação, pessoal, já foi um gasto que saiu lá atrás, há muito tempo. Eu tenho máquina que ainda está depreciando, comprou há 10 anos atrás, que eu tive o gasto há 10 anos atrás. Então, tira, porque já foi aquele gasto. Aquilo lá já foi. E ele já deve ter entrado aqui, a depreciação, ou aqui em CPV-CMV, se for aqui de produto, de custo, né? Ou saiu aqui via despesa administrativa. Das duas maneiras, saiu aqui negativo essa depreciação. Então a gente põe ela de volta, porque a depreciação já aconteceu, tá? Já saiu o dinheiro. Amortizações, tá? Então, amortizações de empréstimos, põe de volta, não entra essas amortizações, porque essas amortizações também elas acabam saindo, né? Então, põe de volta. Resultado de equivalência patrimonial. Isso daqui é o seguinte, pessoal. A empresa tem ações de outra empresa.
E essas ações que ela tem de outra empresa, as ações se valorizaram na bolsa. Então, ela comprou por 1.000 e hoje já está valendo 2.000. Ela não vendeu, então ela não vai pagar imposto sobre isso. Mas ela tem que indicar no balanço que está tendo uma valorização nos investimentos dela, que ela comprou por 1.000 e está valendo 2.000. Ela teve 1.000 de lucro ainda, teórico, porque ela não vendeu. Você só vai apurar mesmo lucro na hora que você vender. Mas ela continua com aquelas ações e aquelas ações estão valendo 1.000 a mais. E ela joga, provavelmente, ela vai jogar aqui, vai entrar aqui, depois do lucro antes do resultado financeiro, vai entrar aqui. Tá? Resultados de equivalência patrimonial. O que ela fez? Se ela colocou, se foi positivo, se ela teve lucro, ela vai tirar. Se ela tirou, porque pode ter acontecido ao contrário. Pode ser que ela tenha comprado a ação por 1.000 e hoje está valendo 500. Ela perdeu 500 de valor. Se ela está negativo, se ela perdeu, ela põe de volta. Por quê? Porque esse resultado não tem nada a ver com o negócio da empresa. Aqui nós vamos parar um pouquinho para explicar uma coisa. É lógico que a gente precisa ver qual que é o propósito da empresa. Para uma fábrica, o fato dela ter ações de outra empresa, não sei, não significa muito. Agora, você pega uma Itaúsa. Itaúsa é uma empresa de participações. Logo, ela só faz isso. Ela tem participações em outra empresa. Tem na Itaú, Duratex, Queiroz, Alpargatas, Liquigás, e aí vai. Ela tem participações. Então, aí sim, a gente vai pegar, é discutível aí nesse caso. Então o resultado de equivalência patrimonial, na realidade, faz parte do negócio dela. Aí tudo bem. Mas se é uma empresa que não tem nada a ver, por exemplo, você pega aí uma fábrica de sapatos qualquer. E ele tem ações do Banco Itaú, que não tem nada a ver. Ele acabou comprando algumas ações do Banco Itaú, a empresa comprou, tem isso aí no caixa dela. Poxa, esse resultado não tem nada a ver com a empresa em si. Ele tem porque ele resolveu investir, mas não é dizer que ele precisa disso para operar. Então, nesse caso, tem que opor ou tirar. Ou seja, se gerou lucro, tira. Se não gerou lucro, gerou prejuízo, põe. Porque ela não pode estar aparecendo. Então, é assim que a gente calcula esse EBITDA, tá? A gente tem que fazer essas contas, tem que verificar realmente esse resultado. E o que ele faz? Ele representa qual que é a geração de caixa real da empresa. Quanto que a empresa gerou de caixa. Não de lucro, de caixa. A empresa está gerando caixa. Os americanos, esse BTDA, ele veio dos Estados Unidos. Os americanos às vezes acham que é mais importante o caixa do que o lucro. Por quê? Porque você pode estar com uma empresa rentável, mas se você está sem dinheiro para pagar seus fornecedores, sem dinheiro para pagar seus empregados, você quebrou. Você quebrou. A empresa não consegue operar. Ninguém mais vende a prazo para ela, os operários entram em greve, a gente sabe disso, né? E a empresa parou. A gente já viu um monte de empresa acontecer isso, tá, pessoal? Então, eles acham, o fluxo de caixa, ele mata a empresa a curto prazo. O lucro, ele mata a médio e longo. No curto você consegue viver sem lucro, mas no curto você não consegue viver. É mais ou menos que nem ar e água. Tá? O fluxo de caixa é o ar. Você não consegue viver no curto prazo sem ar. Com água, você ainda consegue viver 1, 2, 3 dias. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. O EBITDA, ele considera o que a empresa gerou de caixa efetivamente com a sua operação, não contando com depreciação, porque a depreciação já aconteceu lá, já tirou caixa lá de trás, ou com resultado de equivalência patrimonial. Isso é lucro da outra empresa, não é lucro de você. Por sorte, você tem
você tem ações de outra empresa, mas você não vendeu. Esse resultado pode ser que nesse próximo ano você perca tudo isso e perca muito mais. Então, não é. Amortizações de empréstimo, porque o empréstimo também, pessoal, se você analisar bem, você pegou para fazer alguma coisa, isso aí não representa muito em geração de caixa. Ele não gerou caixa da empresa. Você pegou dinheiro que veio de empréstimo e amortizou também dinheiro que não era seu. Tá? Então, sai fora. Por que juros não sai fora? Porque juros faz parte da operação da empresa. Aí sim, você pagou juros, mas a amortização não. A amortização você pagou, mas ele não faz parte, ele não gerou dinheiro para a empresa e nem tirou dinheiro da empresa. Tá? Bem, pessoal, a gente já viu isso daqui. Então, basicamente, a gente deu uma corrida geral, tá? Nesses principais indicadores. Existem outros. Professor, rapidinho, no EBITDA lá, na fórmula, como que eu sei quando eu tenho que fazer mais resultado, a última parte ali, mais o resultado ou menos o resultado? Eu vou ter aqui uma conta de resultado de equivalência patrimonial. Se essa conta for positiva, sinal que deu lucro. Aí eu vou tirar. É a conta contrária que tiver aqui. Se ele tiver positivo, eu faço negativo, eu tiro. Se ele tiver negativo, eu faço positivo, eu ponho. Tá. Tá? É exatamente a conta ao contrário. Por quê? Na realidade, eu quero eliminar ele. Então, eu vejo o que ele influenciou o meu lucro antes do imposto de renda. Ah, ele gerou lucro. Tira esse lucro. Ah, ele gerou prejuízo. Tira esse prejuízo. Como que eu faço esse prejuízo? É exatamente a conta ao contrário que ele está fazendo. Se ele está positivo, você põe negativo. Se ele está negativo, que ele tirou, você põe positivo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, pessoal, tem os exercícios para fazer. Eu vou pedir para vocês me fazerem aí o. A gente começou ontem a fazer os exercícios, a gente fez os índices que a gente não tinha, a gente já tinha visto até ontem, né? Hoje ficou faltando esses, e eu vou pedir para vocês completarem isso daí. Então, a gente falou para fazer os cinco primeiros, da I1 a I5, né? Então, me faça dessa I1 até I5 para entregar. Tá? Só tomem cuidado se vocês forem copiar fórmula, tá, pessoal? Porque a posição das contas não necessariamente estão no mesmo lugar, na mesma coordenada. E se vocês copiarem a fórmula, vai com a mesma coordenada. Aí vocês vão ter problema. Ele vai estar pegando fórmula diferente. Tudo bem? Bem, pessoal, vou pedir para vocês colocarem a presença aí. Quem não colocou, por favor, coloque a presença. E eu vou parar por aqui também. Na próxima aula, que vai ser terça-feira que vem, né, depois do feriado, nós vamos ver a última coisa que a gente tinha para ver ainda e encerrar o semestre, se Deus quiser, né? Ok. Bem, pessoal, quem já deixou sua presença aí, bom fim de semana. Obrigado, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.
Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal.